Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. No vídeo de hoje, da série Panteões, vamos falar sobre o panteão brasileiro, Mari, a mãe das abelhas. Mari é uma deusa nativa brasileira da tribo Ikpeng, que vive na região do Xingu, no estado do Mato Grosso. A deusa do mel nos ensina a usufruir da doçura da vida e a crer que o nosso trabalho traz recompensas. Celebre a deusa abelha sempre que você precisar redescobrir a alegria de viver, quando você precisar de sorte e quando quiser agradecer pelo que você recebeu. Como a deusa grega Melissa, Mari é uma mulher transformada em abelha. Sua dádiva, o mel, era acolhida entre os diversos povos indígenas como uma iguaria muito especial. Muitas tribos festejam a festa do mel, comemoração da coletividade com festas e danças. Mari é também uma deusa de sacrifício, uma vez que ela morreu para alimentar o próprio filho. Neste sentido, assemelha-se à deusa esquimó, Sedna, que ao perder seus dedos, gerou os mamíferos marinhos para alimentar o seu povo. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dos mitos, tá, que envolvem essa deusa. Então, Mari recebeu uma ave chamada Papa-mel, a dádiva do mel, e deu ao seu filho, agora vou tentar falar o nome dele sem travar minha língua, Cuiu-Paré, o trovão. O menino comeu tudo e ele queria mais. Mari pediu para o marido que ele fosse buscar. E ele disse, eu estou ocupado, vai você. Aí ela insistiu e irritou. Ficou muito irritada. Pediu para que ele fosse junto com ela, então foram os dois. Encontraram a casa da abelha e ele obrigou Mari a tirar o mel. Ela então enfiou a mão no buraco da árvore e aí ela destroncou o braço, ficando presa ali. E ali mesmo ela morreu. E ela virou a abelha que hoje traz ao povo Ikpeng a dádiva do mel. Mas quem são os Ikpeng? Eles são uma tribo indígena relatada do início do século XX, quando viviam em estado de guerra com seus vizinhos do Alto Xingu. Porém, após o descobrimento dessa tribo, contato com o mundo não indígena foi até que recente e ocorreu no início da década de 60, tendo consequências desastrosas para a tribo, que foi reduzida em menos da metade em razão de doenças e morte por armas de fogo. Foram então transferidos para limites do Parque Indígena do Xingu e pacificados. Deusas abelhas em outras mitologias. Em vários países do Mediterrâneo foram encontrados vestígios de antigos cultos, 3.000 anos aproximadamente antes de Cristo, de uma deusa das abelhas, mas sem que sua exata identidade fosse reconhecida. Gravações em tábuas votivas representam a deusa como uma abelha, com cabelo trançado como serpentes e com um bico de pomba, combinando assim traços característicos de Atena, Artemis, Afrodite e Medusa. Desenhos nas paredes do palácio de Cnossos corroboram para comprovar a existência de uma deusa das abelhas na antiga Creta. A deusa cultuada na Anatólia, Ásia Menor, 3.500 a 1.700 a.C., era representada usando uma tiara em forma de colmeia. O mel era considerado sagrado e usado para embalsamar os mortos enterrados em posição fetal. Vários mitos descrevem a restauração da vida após a morte com o auxílio do bálsamo do mel da deusa. Deméter era chamada de Mãe Abelha e no seu festival, o festival dela é chamado de Tesmofória, reservado apenas às mulheres com oferendas, que eram constituídas de pães de mel, gergelim em formas de órgãos sexuais femininos. Um dos símbolos de Afrodite era um favo de ouro e suas sacerdotisas eram chamadas melissas. Assim, também, as que serviam os templos de Deméter, Artemis, Reia e Cibele, nos cultos da Grécia, Roma e da Ásia Menor. Essas sacerdotisas exerciam funções oraculares, se alimentavam apenas com pólen e mel, e recebiam o dom de falar a verdade da deusa abelha, que sussurrava no ouvido delas. As abelhas eram consagradas às deusas,
desde a antiga civilização nutrifocal de Çatalhöyük, Anatólia, e aparece nos mitos gregos como pássaros das musas, atraídos pelo aroma das flores, no qual preparavam mel, considerado um néctar divino. Acredita-se que as abelhas eram alma das sacerdotisas que serviam às deusas Afrodite e Deméter, acompanhando a passagem de outras almas entre os mundos. O nome científico da classe das abelhas Hymenoptera, que significa asa de véu, refere-se ao ímen, ao véu que oculta o altar interno nos templos da deusa, assim como contraparte do corpo feminino. A defloração era um ato sagrado, realizado com a benção da deusa, no seu aspecto de ímen, e padroeira da noite de núpcias e da lua de mel, que tinha a duração de um ciclo lunar e menstrual. A combinação de sangue menstrual com mel era considerada antigamente o elixir sagrado da vida, o néctar criado por Afrodite, ingerido pelos seus sacerdotes adeptos. Na cosmologia nórdica, o néctar da inspiração, sabedoria, magia e da vida eterna era uma combinação de mel e do sangue sábio, contido no caldeirão do ventre da Mãe Terra. Distorções patriarcais atribuíram em mitos posteriores a origem deste hidromel ao sacrifício de um deus pouco conhecido, chamado Kvasir, formado do cuspe fermentado dos deuses e de cujo sangue misturado com mel formou-se então o elixir da inspiração, uma clara analogia à adaptação da sua verdadeira origem, o sangue menstrual. No mito finlandês, o herói Lemminkainen, oferecido em sacrifício e enviado para o mundo subterrâneo da deusa da morte Maná, foi ressuscitado pela sua mãe com a ajuda do mel mágico trazido pela sua protetora espiritual, Melinanen, abelha. Antigas seitas cristãs celebravam um rito de amor e que incluía a ingestão da mistura de mel com sangue menstrual para fins de renovação e renascimento. O mel era valorizado tanto pelo seu aspecto sagrado quanto por nutridor e preservador como bactericida. Junto com o sal, eram os únicos conservantes do mundo antigo e considerado agentes da ressurreição e transmutação. As abelhas eram símbolos do poder feminino da natureza, que criavam este produto doce e mágico e guardavam em favos com a estrutura hexagonal. O hexágono era considerado pela escola pitagórica uma expressão do espírito de Afrodite, uma dupla deusa tríplice, e as abelhas reverenciadas como criaturas sagradas, que sabiam como formar hexágonos perfeitos. No folclore, as abelhas eram associadas tanto com a vida quanto com a morte. Se abandonassem sua colmeia, isso era um mau presságio para o dono. Em caso de morte de alguém da propriedade, as abelhas deviam ser avisadas e imploradas para não ir embora. Suas colmeias sendo viradas depois na direção contrária à casa. Sonhar com um enxame de abelhas era prenúncio de desavenças e azar, mas o mel nos sonhos era um bom agouro. Na Irlanda, as pessoas compartilhavam os seus projetos às abelhas, por considerá-las mensageira dos deuses, assegurando assim a prosperidade. Frases como pergunte às abelhas, que elas sabem, ou use a sabedoria das abelhas, é muito comum nas Ilhas Britânicas. A santa católica Gibbonite, adaptação cristã de um aspecto da deusa Brigitte, salvou a sua paróquia de uma invasão segurando uma colmeia na mão. O enxame de abelhas cercando e cegando os bárbaros era um selo de ouro encontrado em um túmulo cretense, ou seja, na cidade de Creta, de 4.000 anos atrás. A deusa e suas sacerdotisas, vestidas como abelhas, apareceram dançando juntas. A abelha rainha, cuidada e nutrida por todas as suas súditas, era a representação neolítica da própria deusa. O zumbido das abelhas era visto como sendo a transmissão da voz da deusa. O mel tinha um importante papel no ritual do Ano Novo Minoico, que começava no solstício de verão, quando a estrela Sirius
nascia junto ao sol, momento mágico que assinalava o início da colheita do mel nas colmeias escondidas nas florestas e grutas. Fermentado, o mel virava hidromel, bebida sagrada usada em celebrações e rituais. Os túmulos em Micenas tinham forma de colmeias, assim como também era a pedra sagrada do templo oracular de Delfos, o Falos, que representava o umbigo do mundo. Mesmo depois deste templo inicialmente consagrado a Gaia ser dedicado a Apolo, a função oracular era sempre exercida por uma sacerdotisa, Fítia, chamada de abelha délfica. As colmeias serviam de modelo para vários templos na antiguidade. O templo egípcio da deusa Neit era conhecido como a Casa das Abelhas. O mel servido como um símbolo de proteção e usando na consagração das fundações e do embalsamento dos faraós. Uma imagem da deusa Mat, representada como abelha, com grandes asas e segurando um pote de mel, era augúrio bom de renascimento. A estátua de Ártemis, de Éfeso, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tinha inúmeras protuberâncias no seu corpo, cujas naturezas nunca foi elucidada. Uma das teorias a consideram seios, daí o nome de Ártemis, com 1000 seios. Outras teorias as veem como frutas de palmeiras, berinjelas, cachos de uva, ovos de avestruz, bolsas para amuletos ou cornucópias. Mas também pode ser interpretada como os ovos que a abelha rainha deposita diariamente nos favos. Ártemis, sendo vista como a representação da deusa abelha, cujo dom era gerar continuamente a vida e consagrar a morte como uma etapa que antecedia a ressurreição. Vamos agora para um guia rápido das correspondências da deusa Mari. Deusa de aspecto semelhante a Mari, então a deusa grega Melissa, ou na mitologia esquimó, Sedna. Parentesco, ela era mãe de Cuiaparé, o trovão. Deusas com atributos semelhantes. Mitologia grega, Afrodite e Ártemis, Deméter, Melissa. Mitologia egípcia, Mat. Mitologia inuit, Sedna. Invoque Mari para. Mari. Para comunicação, morte, nutrição, pedido aos deuses, proteção, ressurreição, sacrifícios, sagrado feminino e saúde. Animais que representam a deusa, óbvio, as abelhas. Aromas e ervas, âmbar, mel e perfumes doces e floridos. Alimentos e bebidas, qualquer bebida adoçada com mel, romã, suco de romã e hidromel. As cores, amarelo e dourado. Pedras, âmbar e citrino. Face da deusa, na face mãe. Elemento, o ar. Estação do ano, primavera e verão. Símbolo, abelhas, favos, flores e sangue. Então, esse foi um pouquinho do que eu tinha aqui a respeito da deusa Mari, né, que vem aí a ser pertencente ao panteão brasileiro. A gente acha que nós não temos panteão, que é somente fora, que não tem cultura aqui para que a gente tenha deuses, porém nós temos e não é pouco, são vários. Eu vou começar a falar daqui para frente, né, vou começar a trazer mais informações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, compartilha para que essas e outras informações cheguem a mais pessoas. Eu sou a Juliana Silva, do Mystic World. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais a respeito da deusa Mari. Um beijo e até o próximo vídeo.